Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Café com Aldrich. Eu sou o Raniak e hoje vamos para mais um episódio de como fazer. Iremos criar uma base de dias úteis, onde podemos contar quantos dias úteis tem no ano, por exemplo, ou em um período. Vai depender da sua base e da sua necessidade. Recebemos algumas perguntas, como que isso pode ser feito, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Só que, além de tirar os finais de semana, como sábado e domingo, vamos aprender também a remover os feriados, tá? Então, antes de mais nada, eu já trouxe uma base auxiliar de feriados. Isso é muito importante para vocês. Vocês precisam de uma base que contenha os seus feriados. E aí vai depender, feriados nacionais, feriados estaduais, feriados de outro país. Vai depender de onde você estiver com a sua necessidade. Nesse caso, eu trouxe os feriados, 1º de janeiro, feriados de abril, maio, feriado de hoje, 7 de setembro, e também de novembro. Então, depois disso, eu vou entrar aqui com uma entrada de texto e, no seu caso, você precisa informar, você precisa saber qual que é a data de início. Você quer só de um mês, você quer do ano todo? No nosso caso, eu vou fazer do ano todo. E eu não tenho um calendário. E se você também não tiver um calendário, como você vai fazer isso? A gente pode fazer juntos. Eu vou primeiro criar um campo chamado início, que é de onde ele vai, qual que é a data que ele vai startar. Então, ele vai ser 2023, 01, 01. Esse formato ano, mês, dia é o formato ISO padrão da própria Alteryx, tá? Ele já entende que esse dado aqui é um dado tipo date. E eu vou até o fim. Quando é que ele vai parar de fazer essa conta? No meu caso, eu quero o ano todo. Então, 31, 2023, 12, 31. Ano, mês, dia. Tá? Então, como que eu crio meu calendário agora? Eu vou executar aqui. A gente vai ver esses dados antes. Então, aqui em metadados, eu já vi que esses dois campos são date e o meu feriado também é date. E para mim criar o meu calendário a partir dessas duas colunas, desses dois dados, a gente precisa utilizar a ferramenta gerar linhas. Como que ela é? Aqui eu vou colocar, como eu estou criando um campo novo, a gente deixa já marcado como padrão e aí eu vou dar o nome para ele. Ele vai ser data. O tipo dele também tem que ser date. E qual que é a expressão? Aonde que ele se inicializa? Eu posso colocar uma data aqui, ou eu posso simplesmente colocar minha coluna, né? Ah, se você não sabe como escreve, ou se você está com receio que tem um caractere especial, você simplesmente pode vir aqui, no campo, dar um Ctrl C, vou colocar, como é um campo, eu tenho que colocar ele de chaves, ou você pode clicar nesses três pontinhos e também selecionar por ali. E como que vai ser a nossa expressão? Como que é a condição que ele vai fazer? Aqui vai ser o campo data, que a gente acabou de criar, tá? E ele só vai parar essa condição, essa expressão ela só vai parar até ele achar o último valor da coluna fim, que é esse campo que a gente acabou de criar. Tá bom? E aí eu preciso fazer um adicional, preciso colocar uma dia, desde o dia primeiro, colocando 2, 3, 4, preciso fazer esse incremento, esse loop, essa expressão. Como que seria essa expressão? Aqui seria um date time add. Lembrando que, diferente da fórmula, quando eu estou escrevendo, ele não aparece no me dar um tab com autocompletar. Então a gente tem que escrever corretamente, tá? Então, aqui vai ser datetime add, para me adicionar um dia, eu vou adicionar onde? No campo que a gente está acabando de criar, no campo data. E aí, depois a gente tem que colocar qual é o valor, o quanto que ele vai adicionar. Um dia só, porque a gente está criando nosso calendário. Então, e aí eu vou colocar o quê? Eu tenho que formar o days, de dias. Então, lembrando, duas aspas, colocar days, e aqui eu fecho. Então, essa aqui seria a nossa expressão. Ao executar, a gente já pode ver que ele começa no primeiro registro de um, e aí vai adicionando todos os dias, até passar todos os meses, e ele só vai parar no último dia aqui da coluna fim, seria 31/12. Tá bom? Então, aqui a gente já criou o nosso calendário. Tá, agora eu preciso
cruzar essas duas bases para mim já eliminar algumas coisas. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou usar a ferramenta de junção, vou aplicar um join dessas duas bases e diferente do que a gente vê, normalmente quando a gente usa um join, a gente vai fazer o join entre duas bases para identificar, para ver o que deu match, né? Normalmente a gente usa para isso. Nesse caso é diferente. Eu vou colocar qual que é o campo que eu vou procurar, no caso calendário, campo data, e aqui eu vou procurar os feriados. Quando eu executo, ele já deu correto porque os dois campos, os dois metadados, né, são data. Então ele não alarmou nada. O que eu tenho aqui? No saída J, ele já deu match, né? Ele encontrou todos os meus feriados na minha base. Ok, mas não é isso que eu quero. No R, na direita, não sobrou nada, identificou tudo. Na L seria todos os dados, todos os registros que não foram identificados no feriado. Então aqui a gente já vê que ele já removeu todos esses dias não úteis, porque os feriados não são dias úteis. Então a saída que nós queremos é realmente a saída L, tá? E aí agora eu preciso fazer uma contagem. Eu preciso identificar agora, nesse meu calendário, quais são os meus dias úteis, né? Eu preciso remover ali sábado e domingo. Então, eu vou usar a fórmula de Datetime Format. E o que seria essa fórmula? Aqui a gente vai converter, né, dados de data e hora do formato ISO para outro formato especificado. E dependendo da versão que você tiver, se for mais recente, você também consegue até especificar um idioma, tá bom? Então, aqui no Datetime Format, como é que vai ser? Vou colocar a fórmula aqui para gente. Vou criar uma coluna, vamos chamar dias trabalhados. E a fórmula vai ser Date Time Format. Eu tenho o meu DT. O DT é qual campo que eu vou formatar. Nesse caso, seria a campo de data. O que seria o F? Aqui é onde a gente vai colocar o nosso delimitador. E lembrando que o delimitador ele tem que estar sempre em duas aspas, tá? E para dar certo, ele tem que ter uma porcentagem para o auto-identificar que você está colocando um especificador ali dentro. E no nosso caso, a gente vai utilizar o U. Então, a gente está vendo que nessa data aqui do 8/3/2023, ele seria quarta-feira. Tá, mas por que quarta-feira? Porque a gente está utilizando o limitador U. E o que ele é? Ele identifica o dia da semana como decimal, ele formata essa data, né, 2023/03/08, em decimal de 1 a 7, sendo que 1 é a segunda-feira. Ah, mas eu queria que começasse o domingo. Ah, a gente pode utilizar o delimitador W, só que aí vai ser de 0 a 6, onde o meu domingo é o 0. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link oficial da documentação sobre funções de data e hora para vocês, tá bom? Então, beleza, que eu já identifiquei que é uma quarta-feira, só que quarta-feira é dia útil. Como que eu posso fazer para ele identificar, né, sábado, domingo, ou então para ele pegar assim, já remover ou colocar ou criar uma flag para eu identificar esses caras mais fáceis? Que a gente pode utilizar uma fórmula de if, tá? Onde eu vou ser if e vou transformar esse campo data em numérico. Então, vou colocar um toNumber, vou abrir minhas aspas, vou lá no final, eu vou manter esse meu datetime format já pronto, porque é isso que a gente quer. Eu preciso pegar esse e subtrair pelo outro valor para ele identificar. E aí vou fechar aqui. E qual que seria esse valor? Se a segunda a sexta são 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então eu posso calcular esse dia menos ou igual a 5. Por quê? Se ele pega 3 menos 5, ele vai dar o valor ali que vai estar dentro da minha... Vai ser dentro da minha segunda-feira, por exemplo. Ou na terça-feira. Ele não vai utilizar, porque eu não estou usando 7, que seria os 7 dias da semana. E aí eu vou colocar um then. Vou falar de 1. Vou fazer uma flag super simples aqui, de 1 e 0. Se não for nada disso, vai ser 0. E aí eu fecho com end if.
Agora, eu preciso salvar esse tipo de dado, eu preciso informar esse tipo de dado ele inteiro. Por quê? Porque eu posso, se eu, por exemplo, quiser somar quantos dias úteis tem, é dessa forma. E aí eu vou executar, e aí aqui ele já vê que eu já tenho esses dias já, que seriam quartas, já seria... Para ficar mais fácil, vamos ordenar isso aqui. Vou colocar o meu campo dados de trabalho, de forma que é recente. E aqui eu tenho... Opa, não é dias trabalhados, pessoal, é data. Olha aí, ó, data, campo de data. Então aqui a gente tem todos os dados. Aqui a gente já vê que segunda-feira, no caso, seria um dia útil. Na segunda-feira não, aqui na verdade eu nem sei que dia que é esse. Como que eu faço para ver? Vamos colocar aqui uma coluna chamada dia da semana, tá bom? Aqui eu vou colocar um date time format, vamos colocar a coluna da. O especificador vai ser A. E aqui, beleza, A ele é abreviado. Tá, mas não quero abreviar. Maiúsculo, opa, seria a data. Então eu vou executar aqui só para a gente ver. Então aqui, ó, olha, é segunda-feira mesmo. Então, dia 2 de janeiro de 2023 foi segunda-feira. Eu tenho terça, quarta, quinta e sexta. Aí, sábado e domingo, ele já informa os meus dias trabalhados como zero, porque não é dia útil. E aí ele vai repetindo para todos os dias da semana, e quando ele cai sábado e domingo, ele é zero. Então, dessa forma, a gente já colocou uma flag, já criamos uma flag facilitando isso. Ele vai remover, ele não vai contar. Então, se eu quiser somar quantos dias úteis vai ter nesse ano, eu simplesmente venho aqui nos meus dias trabalhados e somo. Por que agora? Porque ele está no dias trabalhado, ele está inteiro. Então, eu consigo somar ele. Então, por resultado, eu já vejo que em 2023 eu vou ter 255 dias úteis, dias trabalhados, removendo esses feriados aqui. Claro, aqui eu coloquei só alguns feriados, tá bom? E feriados estaduais. Se você tiver feriados municipais, se tiver, a gente tem muitos outros feriados, tá? E se você for um cliente, se tiver um cliente que você está atendendo em outro país, são outros feriados, pode ter mais feriados, pode ter menos feriados. Então, tudo esses dias úteis aqui no ano vai mudar referente a quantos dias, quantos feriados você tem ali. Tá, então, aqui a gente pode colocar, né, no nome da saída, a gente coloca dias úteis. E aí, vou executar de novo só para ele atualizar o nosso campo. Então, a gente tem 255 dias úteis nesse exercício, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer dica, deixe pra gente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.